Geralmente o número de investidores pessoa física no mercado brasileiro, enfim, em todos os mercados acionários no mundo, oscila de acordo com a euforia ou não do mercado. Quando vem crise, geralmente esse número é reduzido. Sobre isso, nós vamos conversar com o Cláudio de Luca, que gerencia, é responsável pelo portal Valor a Mais e é mais conhecido, amplamente conhecido nas redes sociais como Pica-Pau Trader e por mim carinhosamente tratado como Passarinho, porque me ajuda muito no dia a dia com informações sobre o mercado. Tudo bem, Pica-Pau? Tudo bom, Luciane? Como é que tá? Tudo jóia. A gente tem dados aqui de distribuição de investidores pessoa física. 2008 para cá, 2008 total de 536 mil, 2012 a gente tem uma parcial até setembro de 568, houve uma redução em relação a 2011. Que leitura você faz desses números, Pica-Pau? Bom, o mercado sempre está esperando. O mercado em alta, geralmente, ele é mais fácil para o investidor se posicionar. Quando o mercado começa a andar lateralizado, é natural que os investidores diminuam, né? Porque a maioria das pessoas pensam na Bolsa de Valores como a longo prazo. E quando o longo prazo não começa a funcionar, então você tem essa retirada dos investidores pessoa física. Ok, a gente vai falar mais sobre isso e não perca, daqui a pouco a gente vai falar sobre Ibovespa e também sobre ações Blue Chip. Agora a gente vai fazendo uma observação aqui muito interessante. Enquanto houve uma redução de investidores homens, pessoa física, as mulheres aumentaram sua participação na Bolsa Brasileira. A gente tem aí um aumento desde 2008 para cá, mesmo com a crise financeira, inclusive um outro gráfico que mostra aí esse aumento de participação das mulheres. Aí em 2008 elas representavam 23,37% e em 2011, a gente vai ver o outro gráfico aí, uma participação maior aí de 25,02%. Pica-pau. Por que essa ascensão das mulheres na bolsa e os homens estão fugindo? O que é isso? O homem, geralmente, ele tem um perfil mais arrojado, né? Ele tende a entrar com mais ímpeto no que ele faz. E a mulher é mais conservadora. Todo mundo já sabe que isso acontece, né? E na bolsa é assim também. Então, eu acredito que essa continuidade das mulheres está se mantendo e os homens realmente estão sendo um pouco expulsos em função de ser mais atirado num mercado que está muito lateral, então você não tem tanto retorno como você teria num mercado em alta, por exemplo. E o que você prevê para frente? Esse número tende a aumentar no total de investidores pessoa física. A gente sabe que este critério é adotado para o total. Não são números absolutos, ou seja, os CPFs eles podem estar repetidos, porque pode ter CPF aí registrado mesmo, mas em diferentes corretoras. O que você acha disso? Qual o cenário para frente? Isso vai depender muito do mercado, né? Se o mercado começar a se recuperar, o investidor geralmente ele olha para o mercado pelo retrovisor. Então ele sempre procura a entrar num mercado qualquer que seja, se ele está vendo um retorno, né? Então, se o mercado começar a sair dessa tendência lateral e começar a subir, né, acredito que o número de investidores vai aumentar. Mas enquanto ele estiver nessa toada que está, esse número deve se manter por aí, sem muitas expectativas de subida. E Pica-Pau, a gente tem agora o gráfico do Ibovespa, que você nos mandou, tá? Isso Sim. tem a ver com a atratividade da Bolsa Brasileira? Explica pra gente. Aqui você vê que desde 2002, esse gráfico é um gráfico mensal, né, tem os candles mensais. Você vê que desde 2002 ele vem subindo, né? Ele saiu lá da casa de 15 mil pontos e hoje está em 59 mil. Então, realmente, o Ibovespa ainda está subindo, apesar que a metodologia dele tem uma metodologia que sempre joga ele para subir um pouco. Eu discuti isso num artigo que tem lá no Valor a Mais, as pessoas podem achar e verificar como essa metodologia ela mascara um pouco essa subida. Mas, mesmo assim, existe um pouco da subida, mas você vê que desde 2008, quando teve aquela queda abrupta, e o mercado tinha subido antes, 2007, de 2002 até 2007 ele subiu bem, depois ele se lateralizou
e até com uma tendência, uma ligeira baixa, né, formando esse triângulo que a gente está vendo aí. Então, ele está em alta, o índice tá em alta, quem pegou ele há mais tempo, desde 2002, está vendo que ele está subindo, mas nos últimos anos ele meio que estagnou, né? Que em 2007 ele já estava nessa marca de 59 mil, quando passou foi a 73, e agora ele volta aos 59 mil, fazendo esse zigue-zague aí, realmente ele não emplaca, né? Ok, a gente vai ver agora comportamento de algumas blue chips na Bolsa Brasileira. A gente tem Vale 5 aí. Pica-Pau gostaria de um breve comentário aí sobre este A gráfico. Vale 5 é a mesma coisa. Olha só, Luciene. Ela vem subindo desde 2002, antes mesmo, né? Aqui está desde 2004 esse gráfico. Teve a queda de 2008. Mas agora, nos últimos meses, ela vem caindo bem. Aqui, olha, esse começo do triângulo nessa descida, aí aponta um período mensal, né? Os candles são mensais, e aí você vê 22 meses de queda de Vale. Né? Okay. Saindo lá da faixa um pouquinho acima de 50, vindo a 36. Isso desanima um pouco o investidor, né? Que ele não vê a coisa desenvolvendo. Mas tem que tomar... Minas, Pica-Pau? Vamos lá. Usiminas. Eu brinco que a Usiminas, ela é Usiminas. Cada dia fazendo uma mínima nova, né? Desde 2008 também, ela teve o ápice dela no meio de 2008, onde bateu um pouco mais de R$45 em valores de hoje, e hoje está valendo um pouco mais de quase R$10. Petrobras, né? Agora, vamos ver Petrobras. A Petro é a mesma coisa, teve aquela subida de até 2008 e depois ela vem caindo em valor nominal. E para encerrar, Banco do Brasil, vamos ver. Banco do Brasil, Banco do Brasil. E o gráfico do Banco do Brasil? O Banco do Brasil, até que ele está ali respeitando uma lateralização, né? Não está perdendo tanto como as outras, mas mesmo assim não tem aquela subida espantosa que tinha nos anos anteriores à crise. Ok. Né? Pica-Pau Trader, muito obrigada pela sua participação aqui no site La Prece. A gente volta com a segunda parte dessa entrevista. Não perca, vamos falar com o Pica-Pau Trader, que é o Cláudio de Luca, que é responsável pelo portal Valor a Mais. Nós vamos falar sobre elétricas, sobre o setor de telefonia na Bolsa Brasileira, Gafisa, e também pré-operacionais. Vamos falar sobre o amigo do Pica-Pau Trader, que é o Ike Batista, não é, Pica-Pau? Adoro ele. Certo. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.